Alô, alô! Fala Brasil! Está no ar mais um Palavras ao Léo, sua crônica diária de todas as noites comigo, Zé Leonardo, seu cronista preferido. Meu amigo, minha amiga, cada um tem o cronista que merece e talvez você mereça a mim. Essa é a sua sina. E quem está aqui atrás é minha cachorra Maia, né? Se ela estiver fazendo algum barulho aí, o problema é dela, né? Mas deixa ela, coitada, tá aqui se divertindo, né? Bom, meus amigos e minhas amigas, eu, em primeiro lugar, quero dizer que eu, sinceramente, acho tudo que se refere à monarquia britânica um tremendo anacronismo, uma tremenda falta de sintonia com a história. O que é a monarquia britânica, né? A monarquia britânica é o símbolo de uma era que já devia ter sido sepultada. Símbolo da tirania, da escravidão, do imperialismo, dos crimes mais hediondos contra os povos que foram subjugados a seu domínio, seja direta ou indiretamente. Essa gente é nociva à humanidade, sob todos os aspectos. São parasitas que vivem do suor dos trabalhadores do Reino Unido e das colônias que ainda lhe restam, que restam algumas. Mas isso, minha gente, é problema lá dos ingleses. Meu problema é com os brasileiros mesmo. E principalmente com aqueles brasileiros que apoiam esse regime. E, particularmente nesse final de semana, com a imprensa que perdeu seu tempo para transmitir a coroação de um monarca sem sal, que nem os ingleses engolem mais, que não tem carisma nem poder, já que o Reino Unido é uma república com o rei, pois o funcionamento das suas instituições são funcionamentos republicanos. Só que tem um rei, né? No caso agora um rei, já foi uma rainha. E o que dizer sobre aqueles que pedem a volta da monarquia ao nosso país, né? Quem são? Como vivem? O que comem? Em resumo, o monarquista no Brasil de hoje é o tal cidadão de bem, o patriota, o liberal na economia quando se trata de ferrar o povo e o conservador nos costumes, mais preocupado com a vida sexual dos outros do que com o bem da nação, né? Esse é o nosso monarquista. Quer uma prova? O tal príncipe, enfim, não é porque o Brasil não tem isso. Dom Luís Felipe de Orleans e Bragança. Esse aí, né, trineto de Dom Pedro II, foi um dos 26 deputados que votou contra o projeto de lei que visa equiparar os salários de homens e mulheres. Na verdade, além dos 26 deputados que votaram contra o projeto, houve também 10 deputadas que os acompanharam. Só para constar, esse tal príncipe aí é do PL. Partido de quem? Dele mesmo, do Bozo. Aliás, essa posição do príncipe é coerente com a história dos Bragança, família que conviveu com a escravidão durante os 66 anos em que governou o Brasil no pós-independência, sem contar com o período que governou Portugal, e a qual este colonizou o Brasil. Essa dinastia governou Portugal de 1640 a 1910. Então, vocês podem fazer as contas aí de quanto tempo a dinastia Orleans e Bragança, ou os Bragança, né, conviveram com a escravidão, e não só com a escravidão, né, com tudo que está associado a ela, com o absolutismo, né, no caso aí, até 1821 lá em Portugal, né, com tudo que... como completo. Como se pode ver, os Braganças apoiaram até mesmo a independência do Brasil para não largar o osso, para usar uma gíria popular.
nesse período, além da já citada escravidão, a família Bragança esmagou com ferocidade algumas das principais revoltas populares do século XIX em nosso país, como a Confederação do Equador, a Balaiada, a Revolução Praieira, as revoltas liberais, entre outros. Quem quiser mais explicações, aí consultem os livros de história. O Brasil dos Bragança era o Brasil do patriarcado, do café e da escravidão. E nenhum revisionismo histórico pode apagar isto. Por isto, não é de estranhar o voto do príncipe sem trono. É sim de estranhar o voto das 10 deputadas contrárias à equiparação dos salários, sendo que seus salários, por serem elas servidoras públicas eleitas, é igual aos dos deputados. Não deveriam elas devolver parte dos seus proventos, então? Mas, voltando aos monarquistas brasileiros, é bom lembrar que esse mesmo Dom Luiz Felipe foi cotado para ser vice dele, do inominável, do Bozo. É um dos principais defensores da revisão do tal Pacto Federativo, com aquele mantra que o Guedes consagrou, né? Mais Brasil e menos Brasília, ou algo semelhante, como se esse fosse a causa do atraso brasileiro, e não a classe dominante, da qual ele faz parte. É a tal elite do atraso. Foi também o mesmo deputado Barra Príncipe que, quando era do PSL, declarou em 14 de maio de 2019, que, abre aspas, a natureza humana nos leva a esses grandes conflitos, nos leva a esses conflitos de escravizar o outro. Isso faz parte da nossa natureza, faz parte do ser humano, fecha aspas. Pois é, isso mesmo que ele disse, que a escravidão faz parte da natureza humana, ou seja, é algo natural, ele naturaliza a escravidão. Só para constar, era possível ver bandeiras monarquistas e faixas pedindo intervenção militar em todas as manifestações da direita desde 2016 e talvez até antes. Aliás, o próprio príncipe defendeu em plenário os terroristas de 8 de janeiro. Pois é, vá procurar lá nos anais do Senado, da Câmara. Foi essa gente branca, rica e predominantemente masculina que ficou bestializada, para usar uma expressão clássica, né, na historiografia brasileira, de frente à televisão para assistir à coroação de um monarca insignificante, sonhando com essa mesma insignificância aqui no Brasil. Essa gente me faz rir, mas também me dá medo. Por isso, dos ingleses só quero Sex Pistols e The Smiths, quando Morrissey ainda valia a pena e cantava The Queen's Dead. E tendo dito isto, entrego esse abacaxi em vossas mãos para que você possa descascar, deglutir e digerir. E até amanhã, pessoal!